Paz do Senhor, amém? Eu quero deixar para você uma palavra que Deus me deu ontem, mas como eu tinha que pregar na igreja do meu amigo pastor Jorge Gonçalves e da sua família, Deus deu uma apagada, mas hoje eu acordei com essa palavra. É uma palavra para a sua vida sentimental, para que você venha compreender algumas coisas que acontecem na sua vida sentimental, ou aconteceu, ou de algum amigo, e coisas que acontecem até mesmo dentro do reino de Deus. No meio do povo de Deus essas coisas acontecem e você não consegue compreender. Então eu quero te deixar essa palavra para você ter entendimento, para você que é jovem. Por que eu digo para você que é jovem? Porque, segundo a minha Bíblia, só alguns velhos, chegarão até o final. A maioria que é jovem chegará até o final. A palavra de Deus fala que quando Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito, somente Josué e Caleb, dois velhos físicos, mas com a mente jovem, conseguiram chegar lá. E os jovens conseguiram chegar lá. Então o que você entende com isso? Só os jovens conseguem chegar aonde Deus determinou. Eu vou ler uma passagem aqui da Bíblia e depois vou dar um testemunho para você entender, para a sua vida sentimental. Mas às vezes você passou também uma situação parecida no trabalho, outra vez na amizade, e você vai compreender o que está acontecendo. Amém? Ouça até o final, você que é jovem. Vou deixar uma palavra na Bíblia, porque tudo tem que ser baseado na Bíblia. Amém? Está em Mateus 14, versículo 3. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Eu já vou explicar essa palavra dentro da tua vida sentimental, ou da vida de algum conhecido seu, ou de alguma situação na vida sentimental de alguém que você presenciou, que você fala, poxa, mas é crente, por que isso aconteceu? Eu já vou explicar a palavra. Mas para você entender, eu preciso que você escute esse testemunho. Há alguns anos atrás, eu sou horrível com data e para a glória de Deus isso é ótimo, porque como eu costumo dizer, eu posso dar o testemunho para edificar de vidas, mas sem nomes e endereço, irmão. Então, o testemunho para edificar vidas. Conheço muita gente mesmo, eu conheço muita gente. Tem gente que acha que eu conheço, tem pessoas que acham que eu conheço uma, duas, quatro pessoas. Não, gente, eu conheço uma. Eu não tenho noção de quantas pessoas eu conheço muitas pessoas, de outros estados, inclusive, amém? E até mesmo fora do Brasil. Essa menina, ela chegou até... Eu preguei numa igreja grande, muito grande. E quando eu acabei de pregar, muitas pessoas vieram e falaram, nossa, como Deus te usou. Mas, em particular, uma missionária mesmo, de carteirinha, né, ungida por Deus e pelo homem, né, dirigente de mesa de consagração. Ela chegou e falou assim, o tempo todo que você pregava, parecia que você estava dentro da minha casa, que você viu tudo o que me aconteceu. Isso ela já falou com os olhos cheios de água. E ela falou assim, eu conheci uma menina, a menina não estava bem, tinha passado um processo na sua vida sentimental, sei lá, alguma coisa essa menina.
E eu abracei essa menina e eu a trouxe para dentro de casa. E eu comecei a ajudá-la. E nisso, um dia ela conheceu o meu noivo. E quando ela conheceu o meu noivo, amém, eu tive que dar pausa, minha família toda chegou aqui, onde nós estávamos, sim, aí o noivo da menina chegou, né, ela abraçou a menina, botou a menina dentro de casa, começou a ouvir a história da menina, ajudar como uma missionária, mulher de Deus, usada do Senhor, varoa, cheia do Espírito Santo de Deus, começou a abraçar essa jovem e ajudar. E um dia essa jovem conheceu o noivo dela, né, e ela ouviu, um dia o noivo dela chegou, disse que não dava mais para eles casarem, né? Já estava tudo certo, ela já estava comprando as coisas, seu enxoval para estar casando. E simplesmente o noivo terminou, né? E ela veio entrar em depressão. E depois ela ouviu, né, falar que a menina que ela tinha ajudado, que sumiu da sua casa, já estava bem melhor, já tinha superado o seu problema. Por quê? Porque estava saindo com o noivo dela. E chega a ser interessante, porque você vai entender essa palavra. Eu preguei ali na igreja e ela veio me contar. Eu preguei em Neemias, nunca vou esquecer disso, em Neemias 4, e eu falei muito sobre todo o tempo que Neemias estava edificando, que os inimigos eles ardiam em ira por inveja, né? Não queriam que Neemias edificasse. E qual foi a minha surpresa? Depois de um tempo, apareceu uma jovem na minha vida, e a jovem começou a me contar a sua história, né? Tinha começado a namorar um rapaz, né? E que ela não estava mais indo na igreja por causa dos crentes. Os crentes estavam batendo nela, perseguindo, a culpa é do pastor, a culpa é da diaconisa, a culpa é do obreiro, a culpa é do templo, a culpa é do ministério de louvor, por isso que ela estava fora da igreja, né? Porque ela começou a namorar um jovem, e ela não sabia que o jovem era noivo, tá começando a entender, não sabia, e eu abracei essa jovem, só que algumas coisas não encaixavam, e eu orando ao Senhor, né? Um dia essa jovem veio até a minha casa e o meu filho, ao vê-la, né? E ela falando alto, meu filho na cozinha acabou escutando a história. Quando ela saiu, meu filho falou assim: mãe, deixa de ser boba, que desde o tempo que fulano, que é amigo dele, estava noivo da missionária fulano, que são conhecidos, né? Meu filho é um pastor, que eu já vi, às vezes eu chegando das vigílias, das madrugadas, eu via os dois, ela saindo de dentro do carro dele. Inclusive essa jovem falou assim: ele só me dava carona. Eu via ele saindo, né, do carro dele, ela sabia sim que ele estava noivo e que era noivo da missionária, sabia sim, mãe. E ela não saiu da igreja por causa de crente, ela saiu porque ela queria ficar com o noivo da missionária. E ela precisava culpar alguém. E, irmãos, não me julgue, por favor. Quando eu escutei essa história, o que eu fiz? Né? Eu ouvi o que ela tinha que falar, orei, né? E pedi ao Senhor que, já que eles já estavam juntos, simplesmente o Senhor a afastasse, se fosse de Deus voltar, para a missionária voltasse, se não fosse para não voltar, porque eu fiz essa oração. Você vai entender agora na palavra. Ela simplesmente se afastou também da minha vida ao perceber que eu agora tinha me tornado também amiga da missionária. Agora estava eu, uma mulher de Deus, amiga de duas pessoas. E eu tratei as duas igual. Por quê? Porque eu sabia que essa situação estava dentro do controle de Deus. Não havia nada que eu pudesse fazer. Não havia nada que a missionária pudesse fazer para o seu noivo voltar, além de orar e perguntar ao Senhor, se for da sua vontade, Senhor, que ele volte, né? E a outra estava decidida, estava armando tudo, lógico, não precisa nem dizer, né? Primeira tática, vamos praticar sexo para segurar ele, né? E a missionária se guardando
né? Porque era líder, né? Só depois do casamento eu vou fazer a vontade do Senhor. Então isso tudo nos traz uma confusão. Aquela que está fazendo a vontade do Senhor, ela perdeu? Não. E é agora que você vai começar a me entender. Eu sou ruim com o tempo, mas há um tempo atrás, eu pregando a palavra do Senhor, eu pregando a palavra do Senhor, simplesmente eu coloquei lá, né? Todo dia eu colocava uma palavra do Senhor no meu Facebook e apareceu uma mensagem, né? Só que quando eu acabei, eu já estava acabando, automaticamente eu entrei para responder, visualizar quem foi que mandou aquela mensagem agressiva dentro da palavra que eu tinha acabado de publicar. E apareceu o nome dela, da jovem, para mim. E ela tinha postado um bonequinho, né, uma foto, um bonequinho, falava assim: se ajoelhem aos meus pés e me adorem. Aí ela falou: essa é você, né, Márcia? Porque eu estava pregando a palavra do Senhor. Aí você se pergunta: poxa, eu só estava pregando a palavra do Senhor. Ela ficou minha inimiga porque eu não fiquei do lado dela, mas eu também não fiquei do lado da outra. Eu fiquei do lado de Deus e falei assim: se for da tua vontade, ele vai voltar para missionária, né? E ela apagou rapidamente, talvez lembrou: essa aí já me ajudou, ou talvez lembrou: hoje eu não preciso dela, mas amanhã eu posso precisar, é melhor deixar em banho-maria. Não sei. Eu sei que quando eu fui olhar, apareceu para mim o bonequinho enorme, né? Se ajoelhem, me adorem, né? Se prostrem aos meus pés. Ela botou: essa aqui é você, Márcia. Aí vamos lá, agora dentro da palavra, para compreender tudo isso na tua vida espiritual, na tua vida sentimental. Por que Deus permite que uma pessoa dessa saia vencedora? Porque hoje ela está casada com esse rapaz, eles estão noivos. Primeira coisa que você vai entender: nem todo mundo que está em Jerusalém é israelita. Cuidado. Cuidado com pessoas que dizem que são crentes. Cuidado com pessoas que aparecem às vezes na igreja, até mesmo que congregam em igreja, mas que não têm caráter de Deus. Nem todo mundo que está em Israel é israelita. O joio cresce junto com o trigo e você tem que trazer isso para a tua vida sentimental. Você que é jovem, está procurando alguém para namorar, cuidado com esse negócio de uma hora tá namorando com uma hora tá namorando com outra. Mas aconteceu na tua vida ou na vida de alguém, né, que entrou uma pombagira, porque não tem outra palavra, irmão. Por que que Deus deu vitória à pombagira? Por que Deus permitiu? Nós sabemos que o diabo ele só vai até onde Deus permite. Então houve uma permissão de Deus da pombagira tirar da tua vida ou da vida de algum conhecido, às vezes do teu pai, da tua mãe, né? E tu sabe que aquela pessoa é de Deus, a outra é sem caráter, porque uma pessoa que entra dentro para destruir uma família, há uma falha terrível de caráter. Como é que, não tem outra palavra, irmão, uma pombagira, Deus deu vitória à pombagira. Primeira coisa que você vai entender é que nem todo mundo que está em Israel é israelita e o joio cresce junto com o trigo. A segunda coisa que Deus vai entender: Deus permitiu, deu a vitória à pombagira, porque essa pessoa não era para você. Essa pessoa não ia te fazer feliz. Essa pessoa, muitas vezes, cuidado com isso, com pessoas que dizem que são crentes, entra na igreja. Aí, depois que você está namorando, depois que você está noivo, depois que você casa, essa pessoa tira você da igreja. Esse rapaz, ele era da igreja, né? Ele tá com um casamento legal, tal, mas a salvação, se ele morrer hoje, ele não vai pro céu, porque ele não é mais crente, né? Segundo ele, porque a igreja o julga, não, tal, pau, não, ele pode ir para outra igreja, começar uma nova história, já tá casado, começar uma nova história em outra igreja. Não precisa ser na igreja que ele estava com a noiva dele, pelo amor de Deus, né? Procurar outra igreja, começar a sua história. Mas por que que Deus permite muitas vezes que a pombagira tire e fique? Porque essa pessoa, segunda coisa que você vai entender, não veio da parte de Deus.
Jesus te ama muito. Essa pessoa, aos teus olhos, parece que era perfeita para você. Mas o Deus que sonda o coração e a mente sabe que você não ia ser feliz com essa pessoa. Por isso ele permite que isso aconteça. Nessa passagem aqui, na morte de João Batista, né? João Batista morreu. A terceira coisa que você vai entender, a pessoa, ela tem o direito de livre-arbítrio. Deus está trabalhando para você. Deus está trabalhando para trazer essa pessoa de volta para a tua vida, para vir para o teu conhecido. Deus está trabalhando, né? Quando a pessoa é de Deus, mas você vai. Deus está trabalhando, né? Eu vou orar, Deus falou que vai trazer, né? Mas de repente Deus não trouxe. O que aconteceu? Será que Deus é fraco? Não, Deus não é fraco. Terceira coisa que você vai entender, Deus não é fraco, Ele está trabalhando pela tua causa, Ele está trabalhando por você, mas essa pessoa tem uma coisa que Deus não pode ir contra a palavra dele. Deus deu a toda a humanidade o direito de escolha, o livre-arbítrio, mas Ele está trabalhando para você. Vou te mostrar aqui. João Batista, ele era profeta, e ele vira para Herodes e fala para Herodes largar a mulher do seu irmão. Quem está falando? João Batista ou Deus? Se ele era profeta, ele era a boca de Deus. Então Deus falava com o profeta. João Batista, vai lá e fala com Herodes para ele largar a mulher de Filipe, do seu irmão. E João Batista vai lá, sujeitando a apanhar, morrer, e fala o que Deus mandou. Olha, Herodes, larga a mulher do teu irmão. E não falou uma nem duas, falou diversas vezes, irmão. Com certeza falou. E aí Herodes, já irritado com isso, Herodes está com Herodias, a mulher do seu irmão Filipe, do seu próprio sangue. E Deus está ali falando, larga a mulher do teu irmão. Só que ele tem uma coisa, mesmo ele sendo ruim, ele tem uma coisa chamada livre-arbítrio, o direito de escolher. Ele escolheu fazer o que é errado. Ele escolheu ficar com Herodias. Mas para toda plantação há colheita, né? E ele manda matar o profeta. Entenda-se uma coisa, João Batista só morreu porque tinha chegado a hora dele. Porque o crente, a vida do crente está na mão de Deus. Todos nós vamos morrer um dia. De alguma doença, de alguma coisa, todos nós vamos morrer. Até Jesus morreu. Para ressuscitar, eu tenho que primeiro passar pelo vale da morte. Passando pelo vale da morte, eu ressuscito. Então, todos nós vamos passar. Então, chegou o dia de João Batista. Deus permitiu que ele morresse. E a palavra fala que numa festa, antes de João Batista morrer, né? A filha de Herodias, eu suponho que essa menina, para estar dançando ali, não era nenhuma criança de 5, 10 anos. Devia ser uma jovem, né? Eu me perdoe, não sou obrigada a saber tudo, né? Não sei de tudo, glória a Deus, só Ele sabe tudo. Não conheço ninguém na face da terra que saiba tudo. E eu, então, sei menos ainda daquele que acha que sabe alguma coisa. Então, pensa quanto é que eu sei. Mas eu acredito que seja uma jovem de 18, 20 anos, por aí, 16 anos, 20 anos, dançando. Então, é como se ele estava com a esposa de Filipe, então provavelmente essa menina era sua sobrinha, né? Não era sua filha. E essa menina, sua sobrinha, estava dançando e ele ficou enfeitiçado. Por quê? Aonde está isso? Porque para um rei falar, eu te dou tudo que você quiser, até metade do meu reino, ele está enfeitiçado. Outra permissão de Deus. Deus permitiu que o rei Herodes ficasse enfeitiçado a ponto de botar o seu reino, a sua casa, em jogo, em perigo. E a palavra fala que quando ele percebe a loucura que ele fez, ele, como rei, ele não pode voltar atrás. E ele manda degolar João Batista, porque é isso que acontece, né? Então, ali, Herodias, apesar dela falar, pega a cabeça de João Batista, ela está tão cega que ela não percebe que agora ela também está sendo traída. Que agora esse rei que ficou com ela não tem olhos só para ela, tem olhos para tudo quanto é lado. Porque aqui a palavra fala de uma dança,
Mas quantas danças o rei Herodes deve ter visto, aonde o seu reino, a sua casa, a sua família começou a ficar bagunçada. Todo aquele que não tem a presença de Deus consegue ficar enfeitiçado. Todo aquele que foge da presença de Deus acaba ficando enfeitiçado pela pombagira. E uma coisa que eu preciso que você entenda: Deus está trabalhando pela tua vida. E se Deus der vitória à pombagira, é porque essa pessoa ia te fazer infeliz. Deus está deixando que o inimigo aparentemente vença, porque na verdade quem está vencendo essa vitória é tua. Perder com Cristo é ganho. Você aparentemente está perdendo, mas na verdade você está ganhando. Porque Deus não quer na tua vida, nem na vida do teu pai, da tua mãe, onde houve uma traição, onde a pombagira ganhou. Deus não quer na tua vida alguém que vai destruir a tua alma, alguém que vai, Deus não quer. Aonde que está isso, pastora Márcia? Quando você continua no versículo 14, Mateus 14, 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. Quando Jesus soube que João Batista tinha sido morto, né? Jesus estava em carne. No fundo ele sabia, a palavra só está descrevendo como se ele soubesse naquele momento. Mas Deus sabe todas as coisas. Então a palavra está descrevendo que Jesus carne ficou sabendo naquela hora. Mas o Jesus Espírito, o Jesus Deus já sabia fazia tempo. Antes mesmo dele morrer, Jesus já sabia que ele morreria e do que morreria. Mas o Jesus carne, simbolizando para que hoje eu e você venhamos a ter entendimento. Ele, ao saber, né, que houve morte, que houve perda, que está havendo choro, que ele mandou falar e a pessoa decidiu, não ouviu, né, que houve morte, Jesus, a palavra fala que ele se apartou para um lugar deserto. E nós sabemos exatamente o que Jesus fez. A Bíblia nos relata que todas as vezes que Jesus ia sozinho para algum canto, deserto e sozinho, Jesus ele ia orar, ele ia chorar, ele ia falar com o Pai. Então que o Espírito Santo Consolador hoje possa estar entrando na tua vida e te dando entendimento, que você muitas vezes não consegue entender as coisas de Deus porque você ainda não entendeu que Jesus te ama muito. E se Ele permitiu que houvesse perda, é porque Ele conhece o teu amanhã. Um beijo no coração.